Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Jesus, que lhes fales tu. Pensava lembrar-me de uma história que uma vez ouvi falar, que é um rito de passagem a adulto que existe numa tribo da América do Norte, chamados os Cherokees, os índios Cherokees, hum, que é muito simples. Parece que quando um Cherokee deixa a adolescência, o seu pai simplesmente o leva a um bosque, venda-lhe os olhos e vai-se embora, deixando-o sozinho sentado num tronco. E o rapaz tem a obrigação de ficar sentado nesse tronco toda a noite. E a regra é muito simples. Não pode tirar-se essa venda até que saia o sol. Não pode gritar, nem pedir ajuda a ninguém. E uma vez que sobrevive essa noite, já será um homem, porque comportou-se como tal. Isto é assim de simples. Pelo menos não tem de matar nenhum leão. Depois tem de deixar, claro, um segredo profundo sobre os outros rapazes acerca desta experiência. Cada um deve viver este rito de iniciação sem informações prévias. Cada um há de entrar na vida adulta pela sua própria conta. Claro, o rapaz está atemorizado. Nessa noite, escuta todo tipo de ruídos. Alguns animais que talvez se aproximem à sua volta. Algum lobo que se ouve lá ao fundo. Alguns passos de alguém que se aproxima. E tudo isto sentado sob o tronco, suporta o medo e a sua indefesa, sem tirar-se aquela venda. Porque essa é a única maneira de chegar a ser homem. Até que chega amanhã. Quando o sol sai, ouve-se os primeiros pássaros no céu, ouve o primeiro toque de calor na sua pele e os primeiros raios do sol conseguem ultrapassar a barreira da sua venda e já está. Pode tirar a venda e faz. Tira a venda, olha para o lado e descobre o seu pai sentado junto a ele. Não se tinha ido embora. Na realidade, tinha estado velando o seu filho todo o dia em silêncio para proteger sem que ele se desse conta. Eu pensava nesta história, não sei se é verdadeira ou falsa, mas o que sim é verdadeiro é que nós sim estamos nesta circunstância. E agora, enquanto falamos contigo, Jesus, nestes 10 minutos, Jesus, que cada 10 minutos destes seja de facto um tirar a venda da minha alma. Jesus, que eu possa como que respirar. Senhor, talvez, muitas vezes, na minha oração não consigo dizer nada de especial, nem consigo agradecer-te porque não tenho essa capacidade, com sono ou desligado mental, não sei como é que se pode chamar isto. Jesus, pelo menos, Senhor, que eu saiba que estás ao meu lado. Que eu saiba que estás sempre dependente de mim. E que sou filho de Deus. E que Deus está ao meu lado, pertíssimo. Sabe tudo o que me acontece. Senhor, e não só nesses 10 minutos contigo, Jesus, mas em todos os momentos da minha vida, eu posso levantar esta venda e lembrar-me que sou teu filho. Sou filho de Deus. Senhor, o que é que pode temer uma pessoa que é filha de Deus? Senhor, o que é que pode temer alguém que sabe que o seu pai sabe quantos grãos de areia há na praia? Sabe quantas estrelas há no céu? Sabe que criou tudo? Senhor, que é o Senhor do Universo, que é o Senhor da História. Senhor, o que é que pode temer? Senhor, o que é que eu posso temer? Senhor, e desde já perdoa a minha falta de fé, que de vez em quando esqueço-me disto. E não me queria esquecer, que eu me dera. E lembrava-me disso porque tu hoje, Jesus, nos Evangelhos, dizes àquelas pessoas que estavam à tua volta que o meu Pai trabalha incessantemente e que eu trabalho em todo o tempo. Ou seja, Jesus, é verdade. É verdade que em cada momento da minha vida eu me posso lembrar que estás ao meu lado, que me proteges, que não estás a fazer a cesta, não estás distraído, não estás no WhatsApp. Enquanto eu estou aqui com dificuldades, tu não estás no WhatsApp, tu não estás a ver notificações do Facebook ou do Instagram. Jesus, em todo momento estás atentíssimo, não te distrais de mim. Senhor, o meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho, a todo o tempo. Jesus, que eu saia deste tempo de oração assim com esta fé. Jesus, e aquela gente que te ouvia
que a gente ouvia que estava mais perdida do que Adão no dia da mãe. Enquanto dizias isto, prometias esta filiação divina também, eles escandalizavam-se cada vez mais e queriam dar-te a morte. Não só por violar o sábado, diz aqui o evangelista, mas também por chamar a Deus seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Uma vez ouvi um biblista, ou seja, uma pessoa especialista na Bíblia, que Jesus, dizia ele, que se Jesus viesse dizer-nos tão só uma palavra, ou só nos viesse dizer uma informação, diria esta: Abba, Pai. Ou seja, todo o Evangelho, pelo menos o Evangelho de São João, de algum modo, é isto. Como Jesus aponta continuamente para Deus, mostrando-nos o Pai. Ou seja, não só que Deus existe, isso é pouco, mas que Deus existe e eu não lhe sou indiferente. Deus existe e é meu Pai. Conhece-me, cuida-me. Nas palavras de Isaías, que o povo de Israel conhecia bem, ou assim pensava, que líamos na primeira leitura, Israel estava sempre um momento assim um pouco mais. Estava sempre mais queixoso. Não faltam momentos queixosos da história de Israel, em que Isaías recolhe assim: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. E depois acrescentava: pode a mulher esquecer-se da criança que amamenta, não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Mas ainda que ela esquecesse, eu nunca te esquecerei. Os israelitas estavam um pouco em dúvida relativamente a estas palavras, mas tu, Jesus, não. E sabias que, em primeiro lugar, se aplicavam a ti. Senhor, tu nunca foste esquecido por Deus. Deus Pai, estava sempre atentíssimo a ti. Aliás, há um momento neste Evangelho em que tu dizes que tu não podes fazer nada sem o teu Pai. E tudo o que o Pai faz, o Filho faz também. Ou seja, há uma ligação muito grande. Senhor, e assim como isto se aplica a ti, desde o batismo, que cada um de nós somos filhos de Deus. Filhos tal como tu és filho. Não há nenhuma diferença. Ou seja, quem me dera sair também deste tempo de oração, que mais convencido desta proteção de Deus. E, não sei, esta Abba é paizinho, esta maneira carinhosa de tratar a Deus. Jesus, eu também gostaria de ter este carinho. Um carinho que representa não só o modo de falar, mas também o modo de fazer a tua vontade. Se nós queremos sair daqui mais filhos de Deus, queremos sair desta quaresma mais filhos de Deus, e mais filhos como tu és filho. Ou seja, nós também não queremos fazer nada por nós próprios, nós queremos pedir ajuda para tudo. Falar com o nosso Pai Deus e pedir ajuda para as nossas dificuldades, para as nossas preocupações, também para as nossas alegrias. Ao momento em que tu dizes que é ser mesmo filho, o filho não procura fazer a minha vontade, a sua, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus teve a fazer oração. Jesus chamou Abba tanto a Deus como a São José. Ou seja, Jesus continuou a tratar a Deus como tratava São José. Abba, provavelmente, humanamente falando, Jesus, pequenito, a primeira pessoa humana quem disse Abba foi a São José. E amanhã é a festa deste santo patriarca, que teve uma sorte gigante. E este homem em quem Deus confiou, este homem que enamorou Maria e do que dela enamorou, este que nunca disse não ao seu Deus, aquele que sonhava com anjos, o mais silencioso, o mais eficaz, aquele que governou a casa do Verbo encarnado, aquele que deu o nome ao Messias, aquele que o adotou como filho o seu Criador, o genro de São Joaquim e de Santa Ana, o que não fez milagres, o padroeiro de todos os trabalhadores e das pequenas e médias empresas, aquele que teve nos seus braços o Omnipotente, o que lhe mudou as fraldas, o que lhe fez um berço e um apito, o que lhe deu um ofício, o que o continua a mandar no céu, como mandou na terra, pelos séculos dos séculos. E além de todas essas coisas, de algum modo, José ensinou Jesus a ser filho, também. São José teve uma missão muito alta. No entanto, Deus mudou-lhe os planos. Pensava que tinha uma vocação matrimonial, uma família, e teve, e foi aí precisamente descobriu esta possibilidade de entregar todo o coração a Deus. Que o coração continua a estar aconchegado junto a Jesus e a Maria. Teve esse privilégio de estar muito perto de Maria e de Jesus. Teve esta missão, no entanto, de mostrar a Jesus como ser filho. A vésperas desta festa tão grande de toda a Igreja,
Vamos pedir a São José e a Nossa Senhora que nos ensinem a nós a sermos bons filhos de Deus. Acabarmos esta quaresma, tal como este tempo litúrgico nos indica, acabando mais filhos de Deus, mais confiados, com mais vontade de fazer a vontade de Deus sempre. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.